De 1650 a.C., o papiro do escriba egípcio Amés, o mais antigo matemático cujo nome a história registrou, contém alguns problemas que envolvem equações de primeiro grau. Na mesma época, vários tipos de equações de segundo grau foram tratadas pelos babilônios. Com a evolução dos processos de resolução, da notação e da representação gráfica dessas equações, surgem os conceitos de função de primeiro e segundo graus que regem um número incontável de fenômenos. Vejamos os tópicos da aula. Definições das funções de primeiro e segundo graus, os processos de obtenção de raízes e as representações gráficas. Função constante, quando todos os elementos possuem a mesma imagem. Observe na tela. F de R em R é uma função constante se a cada x associa o mesmo elemento B. Graficamente, temos uma reta horizontal. A imagem da função é o elemento B. Vejamos uma questão de aplicação. No movimento de queda livre, a aceleração permanece constante e igual à da gravidade. Função identidade, quando todos os elementos são iguais às suas imagens. Observe a definição. F de R em R é uma função identidade se a cada x associa o elemento x, o próprio x. Graficamente, temos uma reta que passa pela bissetriz dos quadrantes ímpares. Vejamos uma questão de aplicação. Quando uma pessoa se afasta de um espelho, sua imagem se afasta, mas em sentido contrário. A distância da imagem em função da distância da pessoa é uma função identidade. Função linear. Vejamos a definição. Observe o quadro. F de R em R é uma função linear se a cada x associa o elemento AX, com A real diferente de zero. Graficamente, temos uma reta que passa pela origem. Vejamos um exemplo de aplicação. Durante o movimento de queda livre, a velocidade aumenta linearmente com o tempo. Vejamos agora a última definição de função de primeiro grau, a função afim. Observe no quadro. F de R em R é uma função afim se associa a cada x um elemento AX mais B, com A real diferente de zero. Graficamente, temos uma reta não paralela aos eixos. A é o coeficiente angular, indica a inclinação da reta. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. B é o coeficiente linear, indica onde a reta encontra o eixo vertical, pois para x igual a zero, pela função temos y igual a b. Raiz. Vejamos sua definição e como obtê-la. Observe na tela. X é a raiz da função C e somente C, y, que é igual a f de x, é igual a zero. Para obtermos esse x que anula a função, basta resolver a equação ax mais b igual a zero. Passando b para o segundo membro, temos ax igual a menos b, e dividindo por a, x igual a menos b sobre a, que é a raiz da função afim. Graficamente, ela representa o ponto onde a reta encontra o eixo x. Vejamos um exercício de aplicação. Observe na tela. O gráfico a seguir mostra o nível de poluição em uma cidade. Qual a função capaz de descrever tal estudo? Qual o nível inicial de poluição? Qual será o nível de poluição após 7 horas do início do levantamento, caso se mantenha essa função? Observando o gráfico, percebemos tratar-se de uma reta. Assim, chamando de y o nível de poluição e de x o tempo, temos uma função de primeiro grau, portanto, y igual a ax mais b. Do gráfico, obtemos o valor de b
20 partes por milhão, 20 ppm, que é o coeficiente linear. Assim, podemos escrever que y é igual a ax mais 20. Voltando ao gráfico, notamos que para x igual a 5, no instante de tempo 5 horas, temos o nível de poluição 80. Substituindo na função, 80 é igual a vezes 5 mais 20, 80 menos 20 é igual a vezes 5, 60 é igual a vezes 5, transpondo os dois membros, a vezes 5 é igual a 60, e, portanto, a é igual a 12, a que representa o coeficiente angular, descreve a inclinação da reta. Assim, a função fica y igual a 12x mais 20. O item B pede o nível inicial da poluição, e esse nível é o 20 ppm. Já no item C, qual o nível de poluição se x for 7, e, obviamente, se for mantida essa função. Substituindo na função, nós temos que y é igual a 12 vezes 7 mais 20, 84 mais 20, e, portanto, y é igual a 104 ppm, que será o nível de poluição após 7 horas. Função quadrática ou de segundo grau. Vejamos sua definição. Observe na tela. F de R em R é uma função de segundo grau se a cada x associa o elemento ax² mais bx mais c, com a real diferente de zero. Graficamente, temos uma parábola. A indica se a parábola tem a concavidade para cima ou para baixo. A positivo, concavidade para cima, está feliz. A negativo, concavidade para baixo, está triste. Já o coeficiente C indica